Sandra, obrigado pela sua apresentação. Muito obrigado. De fato, você conseguiu cobrir bastante assunto na sua apresentação. Eu estava até comentando com os tradutores se eles estavam conseguindo acompanhar, mas acontece que nós temos excelentes tradutores, então eles conseguiram dar conta de tudo, sim, não se preocupe, não. Bom, deixa eu ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui no chat. Ou se o Sufian, a Ale, a Lise, o Fernando gostariam de conectar esse apanhado geral que a Sandra deu sobre, foi logicamente focada na realidade brasileira, né? Ou se isso ecoa de alguma forma a realidade inglesa, aí eu pensaria na Lise e na Linda, de fazer alguns comentários. Alguém gostaria de perguntar? Tem uma pergunta diretamente para Sandra? Ou fazer algum comentário? Lembrando também que o Sufian queria trazer algo. A gente pode até juntar tudo, porque a gente tem 15 minutos, e fazer esse fechamento do seminário junto com as perguntas à Sandra. Arthur, Sim. achei interessante a sua colocação, um convite para a Lisa e para a Linda, de repente, trazer para a gente um pouco do panorama do Reino Unido, como é que eles falariam que está assim, o panorama no Reino Unido, que contribuições eles têm. Acho que um ponto importante, fazendo um comentário sobre a apresentação da Sandra, um ponto importante que a Sandra levantou, eu acho que isso é um desafio, Sandra, não só no Brasil, aqui também, eu trabalho com formação de professores na universidade, e, e eu sei da enorme dificuldade que é desenvolver um pensamento crítico dos professores, né? Que você aponta isso como sendo uma ausência de uma reflexão sobre a necessidade de mudança nos cursos de formação de professores. Isso, mais cedo, alguém falou também, que tipo, o Sufian que falou, de, de questões que devem ser abordadas em sala de aula que vão além do que o currículo espera. Porque o currículo ele oferece diretrizes gerais, né, daquilo que a gente deve ou pode abordar em sala de aula, mas eu gosto muito de ver o professor também como um sujeito transgressor, que vá além do que o currículo oferece, porque o currículo oferece, digamos, talvez o mínimo de uma visão particular de que a gente sabe, aí de uma visão particular provavelmente hegemônica e dominante. Então, trazer essas reflexões para a formação do professor é essencial. Eu acho que permitir que, logicamente, isso eu sei que se faz nas diversas licenciaturas, eu sou licenciado no Brasil, e trabalho com formação de professores aqui, que existe sim debate, existe discussões acadêmicas junto com estudantes de licenciatura, com os trainees, como a gente chama aqui na Inglaterra, mas é preciso talvez tratar de mais claramente do que, né, daquilo, dos problemas relacionados à injustiça social, por exemplo, a questões relacionadas à transição energética que o Fernando e o Sufian apontaram, e de como é que há uma estrutura de opressão, há uma estrutura de negação da existência do outro, da falta de empatia, do egoísmo, que essa discussão ainda é muito rasa, pelo menos na minha experiência. E eu acho que isso é um elemento absolutamente fundamental, porque o professor, penso eu, né, uma pessoa que quer ser professor, que passou anos na escola, depois foi para a faculdade, ele, ele não está acostumado, dentro do seu histórico de estudante, a ter momentos de discussões críticas em sala de aula. Então é muito difícil para essa pessoa construir sozinho essa pedagogia.
Então, trazer isso para a formação dos professores parece essencial. Você está de acordo com isso? Eu Falei. acho que a gente tem dois desafios. Um, que na formação inicial, nos cursos de licenciatura, que a possibilidade de ter vivências como essa que a Alessandra traz, né, que ela fala no projeto dela, né, que ela envolveu alunos licenciandos. Várias das pesquisas que nós levantamos trata disso também, né? Então, dinamizar essa possibilidade de projetos que têm uma vivência com a prática por meio dos estágios supervisionados. Nós tivemos uma política importante no Brasil nos anos que foi sendo enfraquecida, né? O PIBIC, que tinha era um programa que visava justamente fortalecer essa formação inicial por meio da prática, né? Eu acho que programas como esse e também ter a oportunidade de poder trabalhar com as comunidades, ter essa relação, né, que é da universidade com a comunidade, com a escola, ela é fundamental para essa prática, porque a gente cobra muito uma postura, como você mesmo traz, crítica do professor, mas ele também, essa imersão na realidade e esse exercício crítico na prática, ele é fundamental para ter uma mudança, né? Para ter uma mudança e levar isso para o cotidiano na sala de aula. E o outro desafio, eu acho que é manter uma política de formação continuada. A gente tem o território nosso, geográfico, no caso do Brasil, ele é gigantesco e uma realidade nas capitais não corresponde à realidade de alguns outros territórios brasileiros em relação à estrutura para essa formação continuada, né? Então, eu acho que existem também trabalhos que trazem a importância dessa relação, dessa troca entre pares na própria escola, né? E ter esse tempo para essa troca, para essa articulação, para essa produção comum, coletiva, co-criada, usando a expressão que a Alessandra traz, ela é fundamental. E isso implica pensar o volume de trabalho que vem sendo estudado agora, é um tema que tem aparecido, já que começa a aparecer em estudos recentes, e há uma organização do trabalho docente que abra espaço para essa possibilidade, né? Porque nós temos dimensões que podem acontecer no espaço da sala de aula, no espaço da escola, e não necessariamente depender de uma iniciativa da própria secretaria. Então, acho que a gente tem níveis de possibilidades de atuação e de formação contínua que elas precisam ser estimuladas, mas elas precisam levar em consideração espaço para isso, né? Disponibilidade para isso. E eu acho que tem muitas iniciativas que conseguem fazer essa articulação, né? E dar visibilidade a essas estratégias também é uma forma, talvez, de contribuir com que outras escolas, outras redes desenvolvam as suas próprias estratégias, né? Fabuloso. Eu sei que a gente não tem muito tempo ainda e eu queria sempre conectar os panelistas. Vocês sabem que eu tenho essa vontade, né? E eu vi que a Linda fez uma pergunta e eu estava pensando se eu podia passar para a Linda para ver se ela fazia a pergunta diretamente a você. Linda, would you like to ask the question directly? No, or do you want me just to read out your question? Well, I'm not sure that there was a very good question in there, really. It was in response to kind of making those connections with the UK context, and I was saying a little bit about primary science in England, but maybe something that would be useful to think about, or that you could give your perspective on, is about approaches to connecting primary science with society and bringing that critical approach into the classroom. I mean, I think we've had great examples of that throughout the evening. I knew I wouldn't be able to say it in words. It's late. Sandra, did you follow that?
Oh, você está Tá mudo. Can't hear, Sandra. Tô muda. Falhou um pouco aqui, não sei se foi uma questão da minha conexão, eu não consegui pegar exatamente a pergunta. Você pode repetir, a tradutora? A pergunta está no chat. That's probably just as well. But Fernando has his Eu hand estava up. procurando aqui. So maybe I'll post it in the chat. Okay. Posso tentar dar uma explicada, Sandra? A Linda está com... Sandra? Sim. A Linda está explicando para a gente que no Reino Unido Sim. os professores não são especialistas em ciência. Então, ela está trazendo um insight que talvez o ciências fica entre, né, letramento numérico, né, e enfim, linguagens, fica entre as linguagens. Então, está trazendo um insight que talvez exista uma oportunidade de formação que seja de interdisciplinariedade entre as matérias. Esse um pouco o comentário que a Lida fez. Para minha provocação de conta para a gente como é que funciona no Reino Unido. Ah, sim, entendi. Obrigada, Lida. E o Fernando tem uma pergunta, eu acho. Posso falar? Fernando, por favor, sim. Ok, obrigado. Na verdade, é um comentário, né, em cima do que está sendo discutido aqui. Só lembrando, eu esqueci de comentar na minha apresentação de que eu sou professor de geografia, sou formado em geografia, né, pela Federal Fluminense, e tenho essa experiência direta em sala de aula, mas uma coisa que eu acho que é importante, em cima do que Arthur estava comentando, em geral, os professores que trabalham com tema de ciência, né, sobretudo nesse contexto brasileiro, né, eu até estava brincando que parece que está tão confortável a conversa aqui, eu já estou quase na esquina buscar uma água de coco, né? Parece que eu estou no Brasil. Mas a gente teve uma experiência interessante aqui na Universidade de Dundee. Nós criamos há uns anos atrás o Shared Knowledge Hub, né? Era o hub do conhecimento compartilhado. Qual era a ideia? Era proporcionar estudantes da área médica, né, e da área de enfermagem, de odonto, o contato com questões sociais que eles, por formação, não têm oportunidade, né? E que, até por uma questão de experiência de vida, muitas vezes mal tiveram contato. Você consegue imaginar um aluno de medicina, né, que talvez nunca tenha tido contato com um bairro pobre ou com grupos imigrantes, né, com uma questão de classe. Eu acho que isso também é uma coisa muito presente na formação, no caso brasileiro, dos professores e professoras de ciências, né? Ou seja, eles não têm uma formação sociológica, eles não têm, no processo formativo, a construção de um hábitos crítico, né? De um educador crítico. Eles têm, na verdade, uma formação de um hábito científico, né? E isso, na verdade, é um dilema no processo formativo que talvez, né, esse modelo que a Linda apresentou, né, da educação no Reino Unido, que é mais, digamos, global, ele possa ser um caminho para o diálogo, né? Como é que a gente pensa a formação de professores e professoras a partir de uma perspectiva mais holística, né? Ainda tendo a especialidade, mas cruzando, né, elementos de troca. Eu acho que isso pode ser um caminho interessante para se romper esses muros, né, disciplinares. Posso falar? Eu acho que o Fernando me deu um gancho bem importante de uma preocupação que a gente tem identificado quando a gente olha a nossa base nacional comum curricular. A forma como ela se estrutura e ela trata da questão do ensino de ciências da natureza para o ensino fundamental e do ensino da natureza e suas tecnologias no ensino médio, ela não entra nas especificidades de algumas disciplinas, de alguns conteúdos disciplinares. Não é esse o propósito da base comum. A base comum ela não está para isso. A questão é que um desafio e que eu tenho muita curiosidade de saber, e aí não é, a gente precisaria conversar com alguns especialistas, é que a maneira como o nosso currículo é estruturado, ele traz para dentro para a sala de aula a necessidade de alguns conteúdos específicos. E essa é a forma como essas coisas vão se articular nessa perspectiva que a BNCC procura
estimular de uma visão mais articulada, de uma perspectiva crítica, de um olhar para a sociedade, para as necessidades dessa própria sociedade, né, de olhar para buscar soluções para problemas concretos, por exemplo, como é que isso, na prática, no cotidiano, dentro da sala de aula, ela vai se articular? A resposta provavelmente seria, bom, isso pode ocorrer, no caso do Brasil, por meio de um projeto político-pedagógico bem articulado. A questão é como isso, de fato, se estrutura. E aí, assim, a gente precisa ouvir a ponta, né? A gente precisa ouvir as escolas, as redes, né? As redes que têm conseguido elaborar um projeto com essa perspectiva, né? Que consegue articular a base comum com também as demandas que vão ser, e aí é um elemento que não apareceu aqui, mas que ela está presente no nosso contexto, que é como é que isso vai depois se articular com as demandas das avaliações, percebe? Então, tem uma triangulação aqui que ela é importante para a gente pensar como é que isso vai ocorrer, porque a avaliação ela não é interdisciplinar muitas vezes, né? Ela é disciplinar, ela vai para aspectos muito específicos de conteúdo, no caso nosso do Brasil, né? Porque responde a outras demandas. Então, acho que são alguns desafios que a gente precisa considerar e que também precisam ser levados em conta na formação, nessa formação que tá se constituindo, sendo pensada para a implantação da BNCC aqui no Brasil. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos. Eu queria lembrar que amanhã nós temos mais 4 apresentações de colegas do Brasil e do UK. A gente tem que encerrar, mas aproveitando aqui o privilégio de ser o chair desse seminário, assim, reflexões minhas sobre pensamento crítico dentro do ensino de ciências, ou STEM, acho que um dos graves desafios que nós temos, nós todos aqui reunidos, e eu acho que quando se fala em educação para a sustentabilidade ambiental e para a sustentabilidade, isso se torna ainda mais... Quer dizer, isso é, na verdade, uma grande oportunidade para mudar a forma como a gente educa nas escolas, é que o ensino de ciências, os textos científicos, né, o objeto do conhecimento científico, o objeto do conhecimento da matemática e da tecnologia, ele é visto pelos professores, pelos alunos, como um conteúdo sem malícia, um conteúdo que nunca tem a intenção de comunicar uma ideia, mas que no fundo a intenção é outra. A gente, quando lê os livros textos de química, de física, de biologia e assim por diante, a gente sempre acredita no cientista como uma pessoa que está tentando, pelo menos, comunicar a mais pura verdade. E dentro de um conceito positivista, crendo que a gente está chegando cada vez mais próximo de uma verdade absoluta. E isso, de uma certa forma, deixa professores, deixa alunos retira um pouco do ponto de interrogação da mente das pessoas, não do ponto de vista científico em si, mas do ponto de vista social. Porque as relações de poder, a construção de dominação de países, de populações sobre outras, e de como é que a ciência e a tecnologia, em particular, é usada para a manutenção desses desequilíbrios mundo afora, isso não é muito falado, porque a gente se mantém sempre olhando para as ciências e a matemática, né, tecnologia, como sendo algo puro, como sendo algo sem nenhuma malícia por trás dela. Eu acho que isso precisa ser trazido para a educação de ciências, sabe? Eu queria perguntar se alguém gostaria de fazer mais algum comentário, porque a gente precisa encerrar. Seja alguém que queira escrever no chat, ou os panelistas, ou a Alê, ou a Thaís, ou a Isa. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, por favor, façam, antes da gente poder se despedir e se encontrar amanhã.
Agradecer, Arthur. Muito obrigada pela sua mediação e pela organização novamente. E muito obrigada a todos os nossos convidados de hoje. Nos vemos amanhã. Eu queria agradecer também, eu acho que foi excelente. Tá, gente. Obrigada por essa tarde aí tão produtiva e tão bem conduzida pelo Arthur e Alessandra. Obrigada. Obrigado, gente. A gente espera, por favor, vê-los amanhã. Divulguem entre colegas, mandem e-mails, coloquem no Twitter. A gente teve mais inscritos hoje do que amanhã, então espalha, fala quão especial foi hoje para que as pessoas se reúnam novamente amanhã, tá bom? Obrigado a todos pela presença de hoje. Foi maravilhoso. Obrigado, gente. Deus.